Então, é o versículo 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto fala no mundo para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria completa em si mesmo. Quer dizer, ele nos completaria, nos trazendo a alegria e a satisfação de saber para onde estávamos indo. Se Jesus pôde guardar seus discípulos, né, em seu corpo de humilhação, ou seja, quando ele estava conosco, ele tinha essa capacidade de guardar todos os seus discípulos, menos aquele que já estava destinado à perdição. Mas o Senhor Jesus, ele, no seu corpo, né, de humilhação, quanto mais no seu corpo glorioso, agora ressurreto dentre os mortos, a capacidade dele nos guardar, né, nós vemos que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Portanto, em Hebreus capítulo 7, versículo 25, está escrito: portanto, todo também pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam. Como nós vamos nos chegar? Aqueles que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Então, como nós vamos nos chegar a Deus? Em oração, né? Em resignação, em santificação, porque nós nos separamos para Deus. Prossigamos. Parte 3, que é a página 98. A santificação, versículos 17 a 19 do capítulo 17. Santifica-os na verdade, a palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, são 3 os aspectos da santificação. Primeiro, a santificação posicional, separados por Deus e para Deus. Segundo, santificação progressiva. O processo é de amadurecimento ou purificação. E esta é a palavra de Deus, vida de busca pertinaz. E a terceira, a santificação permanente, ou seja, aquela que será tão somente na eternidade, porque perfeito só é alcançado na eternidade. O nosso Deus, né, nos fez perfeito lá no jardim, mas com a queda de Adão, a imperfeição atingiu todo, o pecado atingiu toda a humanidade. E por um homem veio também a libertação e veio a salvação, Jesus Cristo. Os aspectos de santificação vêm de Deus. Sejamos santos como ele foi santo, pois sem a santidade ninguém verá a Deus. Parte 3. Jesus orou por sua igreja. Capítulo 17, de 20 a 24. Não rogo-vos somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra, da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, porque o mundo creia que tu me enviaste e eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um para nós, assim como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu
me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste ainda antes da fundação do mundo. Jesus usa de especificidade em sua oração dentro de cada necessidade. As suas petições, ela é específica. Portanto, deve-se conduzir a sua oração com inteligência e objetividade, predefinindo o objeto da sua oração, aquilo que você quer, que são de sua prioridade. Jesus sabia exatamente o que pedia, para que pedia e a quem pedia, e quem seriam os beneficiários dessa petição. Então, havia uma sequência certa para cada petição que ele fazia. Então, ele fazia as petições, né, com a sua especificação direcionada para aquele fim. E ele era bem objetivo, a fim de que todos sejam um. A ideia principal é que eles não tão só vissem que eram necessários, que eles se mantivessem unidos entre eles, mas que, como Jesus sempre estava falando, né? Assim como tu e eu, o Deus e o seu Filho, eram unidos, assim ele desejava que eles também fossem da mesma forma unidos com o Pai, terem mesmo acesso, mesmas argumentações, as mesmas petições, com aquela clareza, com aquela abertura de um pai ao filho. Então, Jesus Cristo nos ensina a forma adequada a fazermos as nossas petições, tá? E também manter a unidade da irmandade em Cristo Jesus, porque somos todos hermanados na mesma fé, na mesma crença, naquilo que nós acreditamos. A unidade significa tão somente a reunião dos santos num só corpo. A declaração de João deixou clara a unidade do Filho e do Pai, né? A oração de Jesus enseja-nos a unidade pelo Espírito Santo de Deus. A unidade em amor. A unidade declara o amor é interna, mas se manifesta de forma externa. O amor de Deus nós sentimos dentro de nós, mas o que nós produzimos com ações é o amor externo. A manifestação pública do amor propicia o evangelismo efetivo. O mundo que não lhe dava crédito poderia perceber Cristo por meio do amor em nós. Isso está em 1 João, capítulo 4, versículo 14 a 17. E está escrito: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, nós somos também neste mundo. Então, aqui é perfeita a colocação de João. Nós somos um em Deus. Se nós somos um em Deus, temos acesso à glória. O véu foi rasgado. É simplesmente entrar nos seus aposentos ou dobrar o seu joelho onde você estiver andando. Feche os seus olhos, ande com os seus olhos abertos, mas com a sua alma voltada para Deus. Deus, aqueles meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Os discípulos já haviam experimentado um pouco da glória de Cristo. João 1,14 diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheia de graça
e de verdade. Glória a Deus. Então, para concluir essa lição, que foi hoje bem mais rápida, né? Fizemos um esboço para que houvesse uma aceleração nessas imagens. Então, chegamos à conclusão do seguinte: reflitam neste texto e um autoexame do seu modelo pessoal de oração. Pai, justo, escute só, reflita neste texto que eu vou ler agora, tá? E faça um autoexame neste texto, tá? Que é o seu, para você ver, né, o modelo pessoal de oração. Preste atenção. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Pense bem, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso espelho. Nós devemos olhar para Ele e sabermos a quem nós vemos naquele espelho. Deveremos ver a Cristo, porque se isto aqui é verdade, e é verdade, né? Porque só chegarão ao céu aqueles que se espelharem em Cristo, porque eu neles é Cristo em nós. Se Cristo está em nós, nós procedemos como Cristo procedeu. E se nós não procedemos, porque Cristo não está em nós. Prestemos bastante atenção quanto àquilo que nós confessamos e aquilo que nós fazemos, porque se professamos algo, devemos agir como nós professamos. E só Deus, né, pode mudar nosso interior. Por isso, nós devemos nos recorrermos a Deus para que sejamos modificados. Tire um coração de pedra e põe um coração de carne. Então, aí, nós seremos, como diz Davi, nós dobraremos nossos joelhos e adoraremos com nossa alma, com nosso coração, com nossas forças. E tudo aquilo que tem em nós louvará o Senhor e bendirá o seu santo nome, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa aula, Senhor Deus, que tu possa abençoar cada aluno, Senhor Deus, que tu possa abençoar cada um que tenha essa disponibilidade de ver esse vídeo, ó Pai, que tu possa abençoá-los, abençoar as suas casas e os seus familiares, e que toda, Senhor Deus, ação do inimigo seja desfeita pelo poder que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é neste nome santo, ó Deus Altíssimo, que nós te pedimos e te agradecemos. Seja o teu nome louvado para todos sempre, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, Deus salve essa nação e livre, né, dessa peste perniciosa que anda voando por aí afora. Deus seja com todos. Fique com Deus.